Começamos agora então mais um Câmara Entrevista, dando sequência à apresentação dos vereadores que compõem a legislatura 2025-2028 aqui do Legislativo Bagiense. Hoje nós vamos conversar com a vereadora Maria Regina, que é do PL. Então, vereadora, esse é um programa, de apresentação dos vereadores. Queremos saber um pouco mais da senhora, da sua história, e apresentar também isso à população bagiense que ainda não lhe conhece, a parte que não lhe conhece, A senhora, então, é agrônoma, de formação, mas trabalha há alguns anos já no setor de saúde pública. Então, nos conte um pouco, dessa sua formação, se a senhora chegou a atuar na sua profissão e como é que a senhora chegou em um posto de saúde para trabalhar. Bom dia. Eu, quando me formei, eu já era casada. E aí eu tinha duas filhas, duas meninas. E o meu esposo sempre se preocupou muito com a criação delas. E ele me dizia: Maria Regina, nossos filhos são as nossas melhores obras. Melhores e maiores obras. E eu gostaria que tu cuidasse muito delas. O crescimento delas, educasse elas bem, porque se tu cometer algum erro, nós vamos nos arrepender para o resto da vida. E eu assim fiz. Só que chega no momento da tua vida que tu precisa trabalhar. O meu marido era produtor rural e eu optei então por ficar na cidade e eu fiz concurso para a prefeitura. Eu fiz 3 concursos para a prefeitura e passei nos 3 em primeiro lugar. Mas o primeiro que eu fui chamada foi para trabalhar no posto de saúde. E lá, na parte administrativa, lá eu comecei a trabalhar no posto Floresta e me apaixonei. Porque eu sou fundadora do Floresta. E lá eu comecei a ter que organizar todo o posto. E eu ficava ao meio-dia trabalhando no posto e a população me levava almoço, tu acredita? E eu comecei a me apaixonar. E eu queria uma forma de retribuir a eles aquele carinho todo que eu recebia. E eu me envolvi montando a Associação de Moradores. Nós fizemos o maior OP de Bagé, em busca do saneamento básico para o Floresta. E aí eu interagia muito com eles. Eu vivia mais dentro do bairro do que dentro da minha casa. E acaba se envolvendo na vida da comunidade, Conhecendo as famílias, as histórias. Exatamente. Então é apaixonante, Trabalhar em saúde pública é apaixonante. E a senhora, então, sempre trabalhou nessa mesma região do bairro Floresta? Sempre. Desde que assumiu o concurso? Há 20 anos eu trabalho lá e há 18 eu coordenei o Floresta, por 18 anos. Inclusive, eu comecei a abrir o posto 6 horas da manhã, porque no início eles tiravam ficha num dia e consultavam no outro. Então, para ajudar eles, para não perder 2 dias de serviço, eu chegava no posto mais cedo e dava tempo deles pegarem a ficha deles e já consultar. E trabalhar. Trabalhar antes. Uhum. E quando é que o assunto política ele entrou na sua vida, Quando é que começou esse interesse pela política? Na realidade, há muitos anos atrás, eu já recebia vários convites e a própria população, essas pessoas que foram líderes comunitários lá, que trabalhavam lá, me pediam para que eu me candidatasse. Só que eu não tinha condições de me candidatar porque o meu esposo estava muito doente, eu tinha que me envolver muito em cuidar dele, até que as minhas filhas se formaram, uma é juíza federal e a outra é médica, já estão independentes, trabalhando, e o meu esposo conseguiu o transplante renal dele, porque ele estava muito doente, e aí então eu digo, bom, agora sim, chegou o momento certo e eu posso me candidatar. E foi isso que aconteceu. E quando é que foi essa virada de chave? Se foi algum convite especial? Porque aí a senhora se interessava no assunto, Mas aí decidiu, bom, chegou a hora, na sua vida estava tudo ok para colocar o nome à disposição, mas de onde veio assim esse convite? Venha para a política, se candidate, coloque o seu nome à disposição. Foi a própria população ou teve alguma pessoa ligada à política que fez esse convite, que lhe deu esse incentivo? Eu recebi o convite do Dr. Mário Mena Calil e também da população. A população já sempre queria que eu me candidatasse, sempre quis. E aí eu resolvi aceitar.
Depois, o prefeito Divaldo, o ex-prefeito Divaldo Lara, também me convidou e eu resolvi aceitar. E entre as pessoas eleitas nesse pleito, né, entre os 17 nomes eleitos, a gente pode dizer que a senhora foi uma surpresa, né? Foi um nome que apareceu como uma surpresa, tanto por ser um nome novo, quanto por ter sido a mais votada dentro do seu partido, que tinha fortes candidatos, né? Que é o Partido Liberal, né? O PL. Para a senhora também foi uma surpresa essa sua votação, ter sido eleita, porque a gente sabe, né? Quem concorre, obviamente quer ganhar, mas às vezes pensa, são muitos nomes, são apenas 17 vagas para tantos concorrentes, né? Como é que foi esse resultado? Como é que lhe chegou esse resultado no dia da eleição? Olha, eu sinceramente, vou te dizer, para o meu coordenador de campanha, nunca foi surpresa. Ele até 2 semanas antes das eleições, ele dizia, Regina, tu vais fazer 1.250 votos. E eu disse, tu enlouquecesse. Tu enlouquecesse. E eu, no início, eu acreditava que eu fosse fazer 750 votos. Era a expectativa, era o que todos acreditavam. Ninguém acreditava na minha eleição. Nem eu. E aí, depois eu achei até que eu fosse fazer menos votos, né? Ainda o vereador Ronaldo dizia, eu acho que a Regina e a Claudinha vão brigar pela última vaga. Mas não, foi uma grande surpresa mesmo. E a maior surpresa para mim ainda foi que na Zona Norte eu não fiz voto. Quase nenhum voto, porque eu não trabalhei na Zona Norte. A minha campanha foi muito na região que eu trabalho. Eu não participei de carreata, porque eu não gosto de carreata. Eu não acredito, eu acho que é um dinheiro colocado fora, eu não gosto. Então, eu só fazia minha campanha durante o dia, naquela região, pouco eu saí dali. Então, quer dizer que realmente eu não tinha grande expectativa de me eleger. Né? E isso eu ia lhe perguntar, né? Como é que foi a questão da campanha, de mobilizar eleitores? A senhora chegou a circular por toda a cidade ou se deteve apenas ali no seu bairro, né? Falando com as pessoas que a senhora já conhecia, que lhe incentivaram a concorrer? E qual bandeira que a senhora levantou na campanha para conversar com os eleitores? A minha campanha a maioria eram pessoas voluntárias, que trabalharam junto comigo daquela região. Né? E a minha principal bandeira sempre foi a saúde e o saneamento, as obras de saneamento, infraestrutura também a gente conversava muito, porque o bairro Floresta, ele não tem saneamento básico ainda. E é uma das grandes lutas, porque foi o AP que a gente defendeu lá, né? E a população sempre vem lutando desde lá por essa conquista dessa obra tão importante. Só que até agora a gente não conseguiu né, contemplar eles. Mas realmente a minha campanha foi feita ali naquela região. Mas eu saí do centro em 11º lugar. Isso foi a grande surpresa. E mesmo não fazendo voto na Zona Norte, eu chego na estande em 11º lugar, e na estande eu faço uma votação inédita de 581 votos. Foi uma grande honra e uma responsabilidade também muito grande, né? Com aquela população, com aquela comunidade sem também. Dúvida, eu amo eles. E como é que está sendo para a senhora fazer parte da oposição, né? Porque a senhora chega na Câmara no momento em que o seu partido é oposição ao atual governo. Não é uma tarefa fácil do ser oposição, não é confortável, né? Mas é o cenário que se tem e a gente tem que colher, né, frutos disso aí, né? Tem que fazer o melhor da gente, tem que trabalhar pela população. E por questões regimentais, foi a senhora a primeira presidente dessa legislatura, né? Presidiu a primeira sessão do ano. Como é que foi essa experiência? Olha, para mim foi um momento muito difícil, porque eu há pouco tinha perdido meu esposo. Né? Então, graças a Deus, as minhas filhas vieram, as duas, e me acompanharam durante toda a sessão. Então, mas não foi muito fácil. Né? E agora, né, a senhora já é uma parlamentar, como é que avalia esses primeiros 2 meses de mandato? É muita novidade, muita coisa para aprender? Já está por dentro do processo? Como é que é?
Olha, eu pensei que eu não fosse me envolver tanto, mas eu estou muito feliz, muito apaixonada por andar nos bairros, conversar com as pessoas, conhecer mais gente, sabe, poder ajudar elas. Como é bom tu ajudar as pessoas, como a gente se sente bem com isso. É muito bom. É muito bom. Olha, ser vereador assim, é uma benção, adoro. Já se apaixonou por essa conquista? Me apaixonei. Nos conta um pouco das suas bandeiras, né? Além da saúde pública, da questão do saneamento do bairro, né? Que a senhora já nos colocou. Tem algumas outras bandeiras que movem o seu mandato, né? De repente, ouvir a população também para fazer algum outro trabalho de reivindicações diante do que eles precisam. Quais são os seus principais objetivos enquanto vereador? A saúde. Eu quero que os centros de referência eles tenham os cardiologistas, como está tendo as consultas com cardiologia, com eletrocardiograma, ginecologista, em todos os postos de referência e também pediatria. É muito importante isso para a população. Gostaria também que os exames fossem marcados dentro dos postos de saúde. Só o que fosse do TFD ficasse centralizado na Secretaria de Saúde, facilitasse a vida das pessoas. Que a SMASE viesse mais para dentro do bairro, para conhecer realmente a vulnerabilidade social das pessoas, quem é que realmente precisa da ajuda deles, porque às vezes quem precisa não consegue chegar até lá. Então esse trabalho junto às equipes dos postos de saúde é muito importante. Outra questão que me preocupa também, que eu gostaria que acontecesse é o maior o que já existia antes era os postos conseguir marcar as consultas com os especialistas que nós temos no município, mas dentro dos postos, não a pessoa precisar se deslocar até a Secretaria de Saúde ou até o PAN para conseguir essa consulta, que só os retornos ficassem com o PAN, né? E que a primeira consulta ficasse com os postos de saúde, como era antigamente, e isso foi retirado dos postos. E que iniciativa, a senhora já apresentou algumas iniciativas dentro do seu mandato, ou se deteve a entender o processo, né, nesses primeiros 2 meses aqui? É possível adiantar algum projeto seu já, desses que a senhora sonha que aconteça, por exemplo, que a senhora já apresentou ou que está montando para apresentar? Pode nos dar algum spoiler de alguma coisa que está por vir do seu mandato? Nós já andamos apresentando alguma coisa para a população, que foi um projeto de resolução que já é usado em outras cidades, por exemplo, em Pelotas eles já fazem isso, que é a regulação das diárias utilizadas pelos vereadores por gabinete por ano. Isso vai trazer uma economia muito grande e uma isonomia no uso do recurso, né, público. E a nossa ideia é que tudo que for economizado seja decidido pela população aonde vai ser usado esses recursos, se vão usar na saúde, se vão usar na pavimentação, se vão usar na infraestrutura, que a população decida como vai ser feito. Como o orçamento participativo, né? Exatamente. Isso. E a gente vai chegando então ao final, né, dessa entrevista. Quero lhe agradecer a disposição, né, de estar aqui conosco, de achar um horário aí na sua agenda para gravar aqui conosco, que é importante a gente apresentar também para as pessoas, né, para aquelas, como a senhora falou, por exemplo, não recebeu votos na Zona Norte. Daqui a pouco as pessoas da Zona Norte, com quem é essa vereadora Regina que se elegeu? Então, a TV Câmara é uma forma da gente também apresentar para as pessoas, né, quem são os representantes delas aqui no Legislativo nesse mandato aí dos próximos 4 anos. Então, eu vou lhe pedir para encerrar essa nossa entrevista deixando uma mensagem para a população bagiense como um todo, não só essas pessoas que lhe confiaram o voto, mas a todos a quem a senhora representa, né? Porque eu digo, quando um vereador ele se elege e chega aqui, ele está representando a toda essa população. Então, eu lhe pedi para deixar uma mensagem para a população, né? Da vereadora Regina para a população bagiense. Ser vereador não é apenas um título, mas é uma responsabilidade de luta diariamente pelos sonhos e as necessidades do nosso povo. Então, muito obrigada, né? Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade e a gente vai
continuar, né, dando sequência aqui no nosso Câmara Entrevista, apresentando todos esses 17 vereadores, né, que hoje ocupam uma cadeira aqui no Legislativo Bagiense e que representam todo mundo aí que nos assiste, né, e todas as pessoas que vão às urnas e as que ainda não podem ir também, representam então as necessidades aí de toda a população bagiense. Ficamos por aqui então com mais esse programa, esse Câmara Entrevista. Fique ligado na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé.